nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva de sua costela. Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho. Bom dia, crianças! Hoje é domingo, dia do Senhor, e Tia Pel preparou mais uma aula para vocês. E essa aula é muito importante. Fala que nós devemos seguir a Jesus se nós quisermos ter os céus, a vida eterna. Nós devemos seguir a Jesus. Somente Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós nunca chegaremos a Deus por outros caminhos, só através de Cristo, que é o único caminho. Por isso nós devemos seguir a Jesus, devemos ser discípulos de Jesus. E a aula de hoje é como ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos orar agora, pedir para Deus abençoar e que cada criança que assista essa aula se torne um discípulo de Jesus, verdadeiramente um cristão, porque o verdadeiro cristão é aquele que segue os passos do Senhor Jesus, é aquele que anda como ele andou, é aquele que vive como ele viveu. Por isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e viver o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos fechar os olhinhos? Senhor, nós te damos graça, te bendizemos por esse dia. Obrigada por essa aula. Abençoa, Senhor, cada criança que vai ver essa aula. Faz com que cada um de nós, Senhor, sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agindo como ele agiu, falando como ele falou e vivendo como ele viveu. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar a aula. Depois da aula, nós vamos ter um filmezinho. Depois a música, um louvor com Tia Pel. Depois um versículo para memorizar. E até a próxima aula, tá bom? Um beijo, crianças. Então, crianças, vamos começar a aula? Então, vamos lá. Como o Senhor Jesus Cristo escolheu seus discípulos? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo tinha muitos discípulos, mas ele escolheu 12 discípulos entre aqueles muitos discípulos que ele tinha. Esses seriam chamados apóstolos, os mais próximos ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele escolheu 12 discípulos. Vamos ler com Tia Pel lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17 a 20. Vamos ler? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aonde Jesus ia, ele pregava: arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então o Senhor Jesus disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles quem? Pedro e André deixaram imediatamente as redes e o seguiram Jesus. Então o Senhor Jesus falou: Simão Pedro, André, vinde após mim, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja,
Jesus iria usar tanto Simão Pedro quanto André para evangelizar, para ganhar pessoas para Jesus, para pregar: arrependei-vos dos seus pecados e crede que Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus fez de Simão Pedro e André pescadores de homens. Logo depois, em Mateus, capítulo 4, versículo 21 e 22, nos diz: passando adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, mas 2 irmãos de chapéu, sim, Simão Pedro e André, que estavam jogando as redes, né? Que eram pescadores, e agora ele chamou mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco. Tá vendo eles aí no barco em companhia de seu pai? O pai e os 2 irmãos, tá vendo? Consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Então, crianças, quando Jesus nos chama, nós devemos seguir a Jesus. Isso implica em deixar de pecar. Isso implica em viver uma vida santa. Isso implica obedecer a Jesus. Então, percebam que esses discípulos, tanto Simão Pedro quanto André, quanto Tiago e João, deixaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. E é assim que a gente tem que fazer. Mas, chapéu, Simão Pedro, André, Tiago e João, só tem 4, não eram 12? Isso, vamos ver os outros agora que Jesus escolheu para serem os discípulos mais próximos dele, para serem chamados de apóstolos, apóstolos de Jesus. Vamos ler, ou os 12 discípulos de Jesus Cristo, ou os apóstolos de Jesus Cristo. Vamos ler com o chapéu lá, Lucas, vai dizer todos os nomes dos 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Vamos ler com o chapéu aqui? Me ajudem aí. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, ele chamou os discípulos e escolheu 12. E eles passaram a ser chamados de apóstolos. Quem são eles? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Simão Pedro e André, que eram irmãos. Tiago e João, também que eram irmãos, filho de Zebedeu, lembra? Filipe e Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Tá vendo? Então, Jesus chamou 12 discípulos. Vamos ver o nome deles? Vamos falar com o chapéu lá de cima, começando lá de Simão Pedro. Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, Tadeu, Tiago e Judas Iscariotes. Tá vendo? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o traidor, quem traiu Jesus. Tá bom? Então, esses são os 12 discípulos de Jesus, crianças. Agora nós vamos aprender, continuando a aula, como ser um discípulo de Jesus Cristo. O que é que eu preciso para ser um discípulo de Jesus Cristo? Vamos aprender? Vamos lá, crianças? Vamos lá. Primeira coisa que você e eu precisamos. Vamos ler aí o slide com o chapéu. Precisamos de amar ao Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, amar o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. Vamos falar?
todo mundo falando com tia Pel, vamos ler aí? Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, nós não vemos Jesus, mas sabemos que Ele existe, que Ele existiu, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós não estamos vendo, mas sabemos que Jesus existe e devemos amar o Senhor Jesus Cristo. E devemos crer nele, que Ele é o Filho de Deus. Para ser um discípulo, o que é que eu preciso? Segunda coisa, então, primeira coisa, amar a Jesus. Amar a Jesus acima de tudo. E de todos, viu? Ainda tem isso, amar Jesus acima de tudo e de todos. Segundo, precisamos obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso. É só dizer que ama Jesus? Não, tem que obedecer. Obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler lá João 15:14. Fala assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Então, nós só somos amigos do Senhor Jesus, ou irmãos do Senhor Jesus, ou filhos de Deus, se nós fazemos o que Ele manda, se nós obedecemos a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, amar a Jesus, obedecer os ensinamentos. Qual outra característica? Terceira, eu preciso o quê? Falar de Jesus. É verdade, a gente precisa falar, porque a gente tem que falar de quem a gente ama. Se a gente ama Jesus, a gente tem que falar para os outros, os coleguinhas, amiguinhos, família, a quem Deus colocar na nossa vida, a gente tem que falar do amor de Jesus. Então, nós temos que evangelizar. Vamos ler lá o versículo que está lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler comigo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, crianças, falar de Jesus. Então, nós temos que encher o nosso coração de amor por Jesus, da palavra de Deus, para poder falar de Jesus para as pessoas. E qual é outra característica? Para ser um discípulo de Jesus Cristo, eu preciso de, vamos lá, ajudar o próximo, amar ao próximo, servir ao próximo. Porque Jesus fez isso. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou, Jesus nos livrou do pecado. Então, a gente precisa fazer isso com as pessoas, ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. Falar para as pessoas que elas não devem pecar, amar as pessoas, ajudar o próximo, sim, ajudar. Jesus alimentou multidões, Jesus curou, Jesus veio para servir e nós também temos que servir. Vamos ler lá o livro de João, capítulo 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos ler de novo? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, quais são as características para a gente ser discípulo de Jesus? Vamos lembrar? Devemos amar a Jesus, obedecer os ensinamentos e praticar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Devemos falar de Jesus para as pessoas. Devemos ajudar a amar e servir as pessoas, o próximo. Tá certo, criança? Então, assim, nós seremos chamados de discípulos de Jesus, verdadeiros cristãos. Cristãos verdadeiros são aqueles que seguem a Jesus, que andam como Ele andou, que falam como Ele falou e que vivem como Jesus viveu. Agora nós vamos para o versículo que nós vamos memorizar. Vamos ver aí, vai aparecer aí agora. Está lá no livro de
João, capítulo 8, versículo 31. Vamos falar junto com o Tia Pel e vamos gravar o versículo? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vamos repetir mais uma vez? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então temos que permanecer firmes na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, tá bom? Agora nós vamos ver um filminho e depois Tia Pel volta com louvor e assim nós terminamos a aula. Daqui a pouquinho, Deus abençoe vocês, crianças, até a próxima aula. Agora sim, não preciso ter medo de nada. Sei que Jesus está comigo. Mas quem estava no barco com Jesus mesmo? Os discípulos. O que quer dizer isso? Bom, discípulo é aquele que segue alguém, mas não é seguir de andar atrás, não. E sim de copiar suas atitudes. Amiguinhos, vocês sabem os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Então eu vou ensinar agora. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esse que traiu Jesus. Esses são os nomes dos discípulos de Jesus. Aprendeu? Não. Então vamos tudo de novo. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Esses são os nomes dos discípulos de Jesus. A música tá linda! Só que dessa vez nós vamos tirar o nome de Judas Iscariotes e colocar o amigo Matias, porque Judas traiu Jesus, é um traidor. Sai daí, show, tá fora. Agora é a vez do amigo Matias. Tudo de novo, vamos lá? Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e o amigo Matias. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e o amigo Matias. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. E aí, crianças, gostaram dessa musiquinha? Aprenderam o nome dos 12 discípulos de Jesus? Quem aprendeu, fala com Tia Pel. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Esses são o nome dos discípulos de Jesus. E quando depois que Judas traiu o Senhor Jesus, porque ele foi um traidor, ele traiu, entrou o amigo Matias. Tá certo? Até a próxima aula, crianças. Causa surpresa
para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. A eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar. Nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas
sempre